eu não tenho conseguido ler uma página. Esse é um negócio de não conseguir ler uma página mesmo. Assim, de sentar, tentar ler e a atenção está para o caralho. Assim, nesse nível mesmo. E, e o pior, né? Você precisa guardar toda a sua concentração para o seu trabalho mais prático, né? Que no caso eu tenho três. O canal, que agora voltou a gravar, né? Porque meu afilhado que tá fazendo as edições, ele fez a mastectomia e agora ele já tá recuperado, já tá conseguindo mexer, né? Os braços, normal e tal. Inclusive foi pro São João, tá por aí, pelo mundo. Foi pro São João de Gravatá, que é a terra dele. É, então, voltou a edição. Então, essa semana vai sair 3 vídeos, né? Por exemplo. É, tem as lives que eu voltei a fazer aqui, né, pro público. Ainda tenho que arrumar um tempo para as lives só para os membros. E como vou fazer isso, em que momento, em que horário, não sei. É, além disso, eu estou iniciando na clínica psicanalítica, né? Então eu já faz mais de um ano que eu estou atendendo, né? Mas eu tenho só poucos analisandos. É, poucos analisandos, né? Mas requer um tipo de atenção e de escuta muito específica. E quando termina, eu particularmente, assim como todo analista, né? Quando termina as suas sessões, você escreve suas impressões, né? da, da, do seu analisando para você ir construindo uma história, né? Construindo o caso, né? E além disso, eu trabalho no Farol Brasil. Então, só que eu preciso estudar também, né? Preciso estudar para fazer os vídeos. Preciso estudar porque eu quero fazer um doutorado. Né? Né? Tô trabalhando num projeto. Enfim, então precisa. Mas você não tá conseguindo. Você não, simplesmente não tá indo, velho. Não tá indo. Assim, escrever, ler, nada disso. E isso é porque eu estou agitado, mentalmente agitado. Não é culpa da Copa. A Copa é um alívio, assim, é um momento de alívio. É... Eu acho que é importante isso, porque assim, eu conheço o João, conheço o Max, conheço todo mundo, conheço uma galera, né? E todo mundo tem esses momentos de que não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever, tá se sentindo com o cérebro derretido, assim, de não pensar nada muito complexo. E todo mundo tem esses momentos. E aí hoje eu acordei também muito agitado, eu fiz caralho, só que eu já não tava aguentando mais, assim, eu fiz caralho, tá tudo fora do lugar, né, na minha cabeça. Só que eu fui tomar café da manhã, fui fazer meu café da manhã, e eu percebi que a casa estava tudo fora do lugar, né? A casa estava tudo muito fora do lugar. Eu tenho a impressão, e aí, baseado em nada, né? A impressão, pelo menos comigo, é assim: quando eu estou agitado e as coisas vão ficando fora do lugar, a casa vai ficando fora do lugar, vai acompanhando. Então a melhor forma de você começar a resolver as coisas é arrumando a casa brutalmente, assim, é fazendo aquela faxina absolutamente pesada, sabe? De jogar água no chão, limpar o teto, limpar tudo, limpar cada objeto, cada móvel, enfim. Então, quando eu terminei, eu cheguei, eu tava sentindo mais leve, assim, eu tava acabado, morto de cansado, mas eu tava sentindo mais leve, assim, porque eu lavei a escadaria, lavei tudo, lavei o terraço, enfim, varri a laje, tudo. Lavei o banheiro com água mesmo, né? Enfim, banheiro se lava com água, tá, gente? Pra mim é um pressuposto. Né? Lavei o banheiro com água sanitária, tudo, a ponto de sair asfixiado do banheiro, enfim. Né? Lavei a cozinha, limpei o fogão inteiro, tudo. E no final, fiz assim, era isso que eu estava precisando para recomeçar a semana. Limpar tudo, assim. Não que eu não limpe sempre, obviamente. Semanalmente eu faço uma faxina na casa. Mas tem faxinas e faxinas, né? Tem uma faxina que é só pra manter, e a faxina que você vai vandalizar a casa, né? De limpeza. Então, pra mim é isso, assim. Um bom tratamento é psiquiatra, psicanalista, ou psicólogo, dependendo se você não gostar da psicanálise. Se você puder fazer exercício, faça. Realmente essa merda funciona. Se der pra comer bem também, é outra merda que funciona também. E faça faxina. Observe a casa. A casa é um. Eu acho que ela é um reflexo, assim, da sua cabeça. Assim. E é bizarro, assim, é bizarro, porque assim, quando minha cabeça tá agitada, assim, é um negócio, é um nível de agitação que. Eu ia dizer, não é normal, claro que não é normal, né? Tem diagnóstico pra isso, mas não é normal, óbvio que não é. Mas é num nível, assim, de aceleração que você não consegue, isso, ler um livro. Porque tá tão. Só que ao mesmo tempo que ela tá assim, seu corpo tá parecendo que você foi desvitalizado, velho. Então sua cabeça tá sugando a energia do corpo inteiro, assim. Enfim, episódios mistos são a pior coisa do mundo. Quando é que a APA vai fazer um álbum de figurinha de transtornos mentais? Eu espero que nunca, porque eu odeio a APA, eu espero que a APA seja destruída. Inclusive, minha pesquisa, eu tô pensando pra poder, né, continuar no universo acadêmico, é justamente uma crítica pesadíssima à APA. E especialmente ao DSM. O último DSM, DSM 5TR. Essa desgraça de manual.
Tenta identificar algum hobby, camarada. Eu não sou uma pessoa muito de hobby, não, mas. Assim, não vai funcionar no dia que tiver esse nível de aceleração, assim. Nada vai funcionar. É só entregar na mão de Deus e ir manejando. É manejar. É aprender a manejar. Tem episódios que você só aprende a manejar. Foi meu psicólogo dizer que eu preciso sair de casa melhora as coisas. Que chato. Melhora, melhora. O problema é que às vezes você não consegue, né? Às vezes você não consegue. E aí é complicado, porque às vezes você não consegue mesmo. E aí você precisa lidar com o fato de que não consegue fazer algo. E aí é muito, muito difícil. Dependendo do diagnóstico, é simplesmente afundamento, assim, brutal. E aí você precisa aprender a manejar isso. Sintoma você não vai se livrar pra ele. Não tem fim. Né? Não vai ter um remedinho, ao contrário do que a APA e do que a, a, a neurociência hegemônica, a psicologia baseada em evidências acha. Não vai ter uma cura, necessariamente. Um remédio nenhum. Inclusive, o meu psiquiatra, ele sempre diz isso, né? O pior tipo de paciente é o que acha que só o remédio vai resolver. Porque não vai. Não vai. Assim, eu parei de fazer exercício e voltei faz umas 2 semanas. Foi a pior coisa que eu fiz. Eu parei de fazer exercício, parecia que eu tinha tirado o remédio da minha vida. De tão absurdo que fez de diferença. Que é a APA. A APA é a American Psychiatrist, sei lá como é que se pronuncia, Association. Associação Americana de Psiquiatria. Ela é que faz o manual que é mais usado de transtornos e patologias mentais, que é o DSM. Eu acho exercício físico insuportável, especialmente academia. Especialmente academia. Eu não gosto do ambiente, não gosto do exercício, não gosto de nada. Mas funciona. Essa é a merda. E aí você tem que ir. Porque é isso. É porque não existe só um remédio, é multifatorial. Exatamente. O remédio ele vai lhe auxiliar, num primeiro momento do tratamento, segurar os sintomas, principalmente se você tiver com sintomas, chegar com sintomas muito agudos, né? Por exemplo, muita ideação suicida, né? Se a pessoa estiver muito afundado, e assim por diante, né? Então, o remédio ele vai funcionar para conter isso. Ou, por exemplo, né? Pessoa com alguns tipos de transtorno, ele vai servir de um suporte para você respirar. Né? Para você dizer assim, pô, não vou morrer aqui. Né? Eu vou sair, existe um mundo para além dos meus sintomas. Aí o remédio dá essa segurada. Mas nenhum diagnóstico é só cerebral. Veja, e geralmente quando eu falo isso, tem uma galera da psicologia baseada em evidência, etc., que vem dizer que é porque tô negando a ciência e assim por diante. Não tô dizendo que não é cerebral também. Também, é isso, é multifatorial. O cérebro e o corpo é fundamental. Tanto que eu estou dizendo aqui que fazer exercício é muito importante, porque fazer exercício, especialmente musculação, é muito bom pro corpo e pro cérebro. Então é claro que o corporal e o cerebral é fundamental. É central, é importantíssimo. Agora, não é só isso. Existe a forma como nós construímos um certo discurso social sobre o normal e patológico que define como nós vamos contar ao outro o que nós estamos, como nós estamos sofrendo. E isso influencia na forma como nós sofremos. Tem um cientista que se chama Ian Hawking. O Ian Hawking, ele tem um conceito que se chama looping effect. O que é que ele está estudando nesse efeito? Ele estuda que a nomeação, por exemplo, nomear um certo tipo de sofrimento como bipolar faz com que eu me comporte como bipolar. É o looping effect. Ou seja, a categoria produz em mim um efeito performativo. E ele é um cara da ciência, o Ian Hawking. Então, isso não anula o elemento neurológico. Mas não resume-se a ele. Existe também um elemento externo. Um elemento social, né, da situação do capitalismo. Né? A gente vive numa sociedade problemática, né, da qual, por exemplo, nos faz sofrer de formas muito específicas. E existe um discurso sobre o normal e patológico que também nos coloca em caixinhas. E assim por diante, né? Então isso é isso, é multifatorial. Então você precisa de, como o meu psiquiatra sempre diz, né? O pior paciente é aquele que acha que somente o remédio vai resolver o problema dele. Tanto que a última coisa que o meu psiquiatra pergunta pra mim quando eu vou nele é sobre o remédio. A última coisa. Ele vai perguntar da minha rotina, de sono, de tudo, assim, dos detalhes, assim, de comida, de exercícios, como é que tá a minha vida social, e assim por diante. Ele vai perguntando várias coisas, inclusive coisas que ele sabe que são problemas que eu tenho. Né? Por exemplo, ser uma pessoa mais fechada, né? Então, como é que tá a minha vida social? Como é que você tá da cabeça? Como é que tá a sua terapia? Tá indo pra terapia? Tá fazendo online ou presencial? Então ele monitora tudo aí no final, ele, ó.
E o remédio, como é que tá o remédio? Tá tomando sempre? Tá tomando certinho, no mesmo horário? Tá. Então, assim, dormir pra quem é bipolar faz muita diferença, assim. É brutal. Dormir é brutal. Primeira coisa que eu sei quando eu tô mal é que o sono vai embora ou fico com excesso de sono. Se eu tiver indo pra depressão, muito sono. Se eu tiver indo pra mania, pouco sono. No misto, pouco sono. Então é brutal. Pular corda é muito bom também. Pular corda é bom. Mas é isso, se der, né? Porque, enfim, existe um custo, né, pra isso. Não é toda cidade, tipo Recife, que tem a academia da cidade, que é gratuita, né? Mas se der pra fazer um exercício de musculação com um aeróbico, é o ideal. Ele tem algum texto da relação do capitalismo e psicose. Tem o mais famoso deles, né? Mas não é que eu li muito ele, não. Só sei que é talvez os autores que mais estudaram essa relação, que é o Deleuze e Guattari. Que tem um livro. Porra, como é o nome do cacete do livro? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Não é o Antiédipo, não. É... Mil Platôs. Mil Platôs. É uma coletânea de 5 livros bem fininhos que é sobre a relação entre capitalismo e esquizofrenia. Que é talvez a mais famosa das psicoses, né? Em Recife tem centros de convivência? Como assim centro de convivência? No CAPS tem espaço de convivência, né? Eu participo deles, por exemplo. No CAPS, né? Porra, muita experiência boa no CAPS, porra. Muito bom você tá perto das pessoas parecidas de você. Você diz, assim, porra, tamo junto, caralho. A gente é maluco igual, porra. Uma coisa que me irrita muito é todo mundo fica assim, eu sou meio doido. Eu sou meio doido. Porra, tu não é, porra. Tu não é mesmo. Tu não sabe o que é o cara ser realmente perturbado, assim. Nem doido, porque, pô, uma pessoa que tem bipolar não é doida. Né? Assim, é uma pessoa de psicose, é uma pessoa psicótica. Ainda que o bipolar esteja dentro das psicoses, né? Mas assim, um psicótico, um esquizofrênico. Aí, você é tão doidinha. Que doidinho, pô. Tu só é, sei lá, inconveniente, pô. Tu é inconveniente. Aí, doidinho. Doidinho sou eu, pô. Tô quase lá, mas não cheguei totalmente. Aí, doidinho, pô. É isso, pô. Eu sou meio autista, pô. Meio autista, meu irmão. Vai ver como o autista se sente, porra. Meu irmão, eu sou meio autista. Tu é tímido, porra. Tu só é tímido, porra. Tudo bem que tímidos podem sentir coisas do tipo ficar nervoso, palpita o coração na frente das pessoas, né? Não sabe direito o que falar, se sente desencaixado. Eu sou tímido, pô. Mas eu não sou autista. Tem gente que já chegou assim, não, tu não é meio autista, não. Eu digo, não sou não, pô. Fique tranquilo, não sou não. Porque assim, falta muita coisa pra você minimamente se encaixar num diagnóstico como esse. Você precisa ter respeito pra você não banalizar os diagnósticos e banalizar uma experiência de diferença, como o autismo, que é muito delicada na vida de uma pessoa que tem autismo. Então a gente precisa ter cuidado, né, com as palavras, né? Você precisa ter cuidado. Por exemplo, uma coisa que me irrita muitíssimo, 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 é a pessoa pega e diz, a pessoa de manhã tá bem humorada, aí de tarde a pessoa tá com mal humor danado. Aí você fala, eita, que fulano é meio bipolar, né? Muda de humor o tempo inteiro. Eu fico olhando assim, eu fico, meu irmão, essa pessoa não faz a menor ideia do que é bipolar, pô. Sai, hoje eu tô tão bipolar. Tu não tá bipolar, Satanás. Primeiro que bipolar não muda de uma hora pra outra, pô. Às vezes demora meses pra mudar. São platôs de humor, né? É isso, assim, é a forma como a gente. O discurso sobre, entre aspas, a loucura, né? O discurso sobre a loucura é, é bizarro, assim. Né? É bizarro. Muitas vezes muito, muito problemático. E por outro lado, eu também acho um problema, né? Eu tenho aceitado mais a ideia de neurodivergência. Tenho, né, aceitado mais. Nunca fui um grande entusiasta, não. Mas tenho aceitado mais, entendido um pouco mais a função na vida das pessoas. Mas eu acho um problema você tomar seu diagnóstico como uma identidade. Acho um grande problema. Acho, inclusive, um problema que inclusive, uma das sacadas do Deleuze e Guattari no Capitalismo e Esquizofrenia é justamente porque o esquizofrênico é uma espécie de recusa radical da identidade. É por isso que a gente não, nunca vai entender bem o esquizofrênico. Porque ele tá sempre rupto, se dividindo, né? Ele nunca tá se encaixando completamente numa identidade, né? Eu acho um problema, assim, enorme. Porque é isso, porque as categorias diagnósticas, elas são problemáticas. Elas são políticas e problemáticas. E o DSM é muito pró-capitalista. O que o DSM quer fazer com a gente é tornar patológico o ser humano que não é produtivo. É tornar, por exemplo, eu tava parando pra reparar nisso, conversando com outras pessoas, né, lá no CAPS Bipolares. E elas, todas elas,
E toda pessoa bipolar que eu conheço, elas foram diagnosticadas na depressão. Elas sempre são diagnosticadas na depressão. Então, é sempre, na maioria, 90% das vezes, assim. 90%, eu não vou dar um número que é isso, eu tirei do cu agora. Mas, assim, quase todas as pessoas que eu acompanhei, que tem bipolar, que estão no CAPS, que eu ouvi falar, que eu vi na internet falando sobre si, enfim, é o seguinte. A pessoa entra em depressão. Aí é uma depressão fodida. Pra quem não sabe, a depressão bipolar é pior do que a depressão normal, né? Alguns tipos de depressão, né? Ela vai depender do tipo de depressão, né? Mas, enfim, ela é muito profunda. Então, você entra em depressão. Aí você faz o quê? Você vai no psiquiatra, porque você tá em depressão. Isso se você não tentar fazer algo contra você mesmo. Também acontece muito. Porque tem pessoas bipolares têm 25% maior de chance de tentar algo contra a sua própria vida. Então, porque são depressões muito profundas, né? Então, elas vão pro psiquiatra ou nessa coisa de tentei alguma coisa de errado, ou estou muito em depressão e não aguento mais, preciso de uma ajuda. Vai pro psiquiatra. Aí o psiquiatra, a pessoa está em depressão. Aí a pessoa vai e faz um tratamento pra depressão, toma antidepressivo por um tempo. Aí não dá certo o primeiro antidepressivo, muda pro segundo. Não dá certo o segundo, muda pro terceiro. Não dá certo o terceiro, muda pro quarto. Não dá certo o quarto, muda pro quinto. E a pessoa, até um dia, um abençoado dia, que você vai mudar pra um antidepressivo e você vai simplesmente surtar fudidamente. Ou em depressão, ou em mania. Assim mesmo, o meu surto foi mania. Assim, deu fritar a minha cabeça, assim, ó, de querer brigar com todo mundo que estava ao meu redor. Nessa época eu parei o canal, assim, absolutamente. Porque se eu entrasse numa live, eu ia xingar o mundo inteiro. Simplesmente escaralhei, assim. Briguei com minha sobrinha aleatoriamente, assim. Aleatoriamente, por causa da porra de um boneco do Mario Kart. Assim, coisas muito imbecis, assim. E insuportável, insuportável. Até que eu falei com o meu psiquiatra, eu tava em São Paulo, mas eu falei com o meu psiquiatra, que era de Recife, né? Porque foi a pior coisa que eu fiz, foi nessa mudança, foi não ter conseguido permanecer com ele. Ele voltou do doutorado. Aí eu falei com ele. A minha psicanalista que fez o diagnóstico, ela disse, ó, isso daí possivelmente é bipolar. Não pode você estar tomando tanto remédio diferente e tá com esse nível de agitação mental e daqui a pouco volta pra uma depressão fodida, assim, como se não estivesse tomando nada. Aí eu comecei a tomar o lítio. Aí pronto, aí funcionou. É claro que eu ainda oscilo, mas o lítio dá a possibilidade de você manejar, né? De você estar embaixo e você não se afundar. E de você estar em cima e você não escapar. E comprar R$ 1.000 em produtos aleatórios. Porra, já fiz tanto. Enfim, dívidas absurdas com produtos aleatórios. Então, todo mundo é assim. Por quê? Porque pro capitalismo, se tu tá em mania comprando aleatoriamente, gastando aleatoriamente, produzindo... Eu escrevi aquele livro, Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, Mal-Estar nas Universidades, em 3 meses. Não é porque eu sou genial, não, pô. É porque eu tava em mania, pô. Só que eu não sabia. Aí você fica super produtivo quando você tá... A mania é uma delícia, pô. A mania é uma maravilha. Assim, ela pode ser muito perigosa. E ela é perigosa. Sabe? Você ia... Exatamente. Eu ia ficar muito famoso se eu chegasse escaralhado na live, escaralhando todo mundo. Porque é disso que a internet gosta. É esse o ponto. O bipolar. Veja o que o diagnóstico bipolar faz. O problema não é tu tá gastando mais do que tu pode no teu cartão com produto merda da Shopee. Não é tu tá indo num motel transando com 5 pessoas ao mesmo tempo numa suruba. E se colocando em risco porque tu não sabe nem o que tá fazendo, assim. Não é que tu não sabe absolutamente o que tá fazendo. Tu sabe, mas... Caralho, tu tá fazendo as coisas por impulsão, tá ligado? Não é porque tu tá indo pra uma festa usando 1000 drogas e saindo de 10 da manhã. Não é porque tu tá madrugando sem dormir e escrevendo a porra de um livro que vai foder tua saúde, sobre saúde mental. Porque isso é bom pro capitalismo. Ninguém vai achar isso patológico. Tá ligado? Ninguém vai achar isso um problema. Agora, quando tu para de produzir, quando tu tem a virada depressiva, aí é um problema. Então, toda pessoa, olha, a maioria das pessoas, a não ser que a pessoa tenha um tipo de mania, né? Porque tem 2 tipos de bipolar, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2. A não ser que a pessoa seja do tipo de mania, que é a mania e não hipomania. No meu caso, eu só tenho hipomania, graças a Deus. Só tive mania uma vez por causa do remédio. Errado, né? Que eu tomei. Mas se você não tem uma mania, amigo, você nunca vai ser diagnosticado bipolar por conta de uma hipomania. Você só vai ser diagnosticado pelo bipolar por causa da depressão. Porque a depressão tu para de produzir. É isso. Tanto que a principal característica do DSM da depressão é você ficar improdutivo. A principal característica do DSM para a depressão não é tu sofrer, não. Não é nem as ideações suicidas. É você ficar improdutivo. Tanto, não é nem produtivo o nome. Em inglês, é porque o DSM é melhor você lê, não tem tradução, mas em inglês é muito, muito explícito, assim, né? Que é to function, né? Você ser funcional. Então, o que é que significa você estar dentro de uma patologia mental? É você ser disfuncional. Não estar funcionando. É por quê? Porque um autista ele não é capaz de funcionar, não, é?
Uma pessoa bipolar, uma pessoa não é capaz de funcionar, não. Um esquizofrênico não é capaz de funcionar. Ele não funciona, não, é. Ele não anda, ele não corre, ele não come, ele não ama. Ele não chora, ele não sangra, não, é. Ele não tá funcionando, não, é. Agora você tá tendo como sentido funcionar, estar produtivo nessa sociedade capitalista. Aí é outra história. Então, veja, é importante a gente não tomar o diagnóstico como identidade, porque essa identidade, ela é pró-capital também. Ela diz algo de me tornar alguém. Tanto que é isso, todo tratamento, no fundo, ele visa tornar a gente também produtivo. E tudo bem, porque a gente vive nesse mundo, a gente precisa ficar produtivo. Porque eu preciso pagar conta. Né? Eu preciso pagar conta. Eu preciso manter minha casa, eu preciso comer, eu preciso pagar a academia, eu preciso pagar minha terapia, meu tratamento. Né? Então eu preciso ficar minimamente funcional. Mas eu não quero ser funcional pra sempre. Eu quero derrubar esse tipo de categorização clínica. E pra isso eu preciso derrubar uma sociedade que demanda um tipo de ser humano que seja produtivo. E que permita aos seres humanos eles serem humanos de outras formas. E aí sim você vai ter pessoas autistas, esquizofrênicas, bipolares, enfim, etc, 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 podendo ser em sua diversidade. E não tendo que se adaptar para ser produtivo. Saca? Então esse é o meu problema. Então eu acho que neurodivergentes e neurodivergências. Antes eu tinha mais problema. E hoje eu acho que é uma importante categoria, né? Uma importante definição, né? Talvez como diz a Spivak, um essencialismo estratégico, né? Ou seja, nos fizeram diferentes. Então, como diferente, eu vou lutar. Para que eu não seja mais diferente. Mas que essas diferenças sejam indiferentes. No sentido de que, pô, a gente tem que viver num mundo que, claro, ele vai ser adaptado às diferenças, mas essas diferenças não vão me classificar como melhor ou pior, porque eu sou menos funcional. Né? Então acho que é por aí, assim, é por aí, inclusive, que eu tô trabalhando. Inclusive tem um livro de um marxista inglês que eu comecei a tentar ler, mas ele é em inglês, então eu tenho muita dificuldade, que é The Rise of Anti-Capitalist Neurodiversity, de Robert Chapman. E o nome do livro é Empire of Normality. Eu vou colocar a palestra, uma conversa dele aqui no chat, que aí vocês têm a legenda em português, né, daquelas automáticas, é uma merda, mas ajuda, né? Ajuda alguma coisa aí a entender. Então acho que eu tenho ido por esse caminho, assim, inclusive foi o professor que me indicou, foi muito bom. Também é um professor neurodivergente, então é isso, né? Tem havido esse debate mais forte, inclusive dessa perspectiva anticapitalista, né? Marxista, né? Esse cara é um marxista, esse Robert Chapman. E esse livro parece ser bem interessante, Empire of Normality, o Império da Normalidade, né? Então... E eu gostei desse título, né? The Rise of Anti-Capitalist Neurodiversity. Achei interessante. E o Mark Fisher é um cara que debatia muito esse tema. Eu gosto da forma como o Fisher debate esse tema, né? Inclusive, o Fischer que também gostava muito de Deleuze e Guattari, era um deleuziano, né, em certa medida. E apesar de muitos marxistas criticarem o Deleuze e Guattari como pós-modernos, etc. Ou sei lá, né, identitários, né? Pós-modernos são identitários. E na verdade, a maioria dos pós-modernos são radicalmente anti-identitários, né? Não sei de onde surgiu isso, na verdade. Mas um dos pontos do Fischer é isso, né? É que, cara, assim, você ser depressivo, né? É você olhar para a sociedade capitalista, que demanda de você que você trabalhe, produza, né, pague suas contas, e você é reconhecido a partir disso. E se você fracassar nisso, você fracassou em ser um ser. Em ser um ser, né? Por isso que o Fischer tem um texto que se chama Não Prestar para Nada. Porque era assim que ele se sentia. Ele se sentia não prestando para nada. De que tudo que ele tentava não funcionava. E é isso, assim, é um cara que a gente pode concordar, pode discordar, pode criticar, mas era um cara brilhante. Assim, é um cara que tava... que criou blogs políticos, né, de esquerda radical, numa época que a internet era mato. Anos 2000. Né, que foi esnobado pela academia. Esnobado não, né, porque a estrutura acadêmica muito neoliberalizada não cabe em todo mundo. Então ele se sentia um fracasso. Ele se sentia que não prestava pra nada. Infelizmente a gente perdeu ele pra esse sentimento, né, de certa forma. E por isso que se tratem. Porque a gente precisa de militantes vivos. A gente precisa de pessoas bem... E é por isso que eu insisto, dizendo que as organizações de esquerda precisam ser mais legais, mais simpáticas, mais acolhedoras. Porque já basta a vida pra dizer pra gente que a gente não presta pra nada. Eu não preciso de um partido comunista dizendo isso pra mim, não. Então... E eu me sentia assim. E tudo bem que é isso, eu boto fé que também eu seja um péssimo militante. Mas até que ponto o fato de eu ser um péssimo militante também não foi a contribuição de um modelo de organização entediante, produtivista e paralisado. Então,
Por isso que eu acho que é importante, porque cada vez mais temos pessoas neurodivergentes, pessoas em sofrimento psíquico por outras razões, né? Por conta do capitalismo, que é horrível. E a gente precisa acolher essas pessoas. Elas querem militar, né? Então, e pra poder a gente não perder militantes, como perdeu ficha. A gente não pode fazer isso. A gente precisa dar vida a esse espaço, né? Literalmente. Os espaços militantes, eles precisam ser vivos. Isso é, ao meu ver, muito importante.